Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui, certo? E eu espero que vocês estejam ok em casa, tranquilos, estejam fazendo as atividades, né? Não sei se todo mundo me entregou essa atividade, não sei não, nem todo mundo me entregou essa atividade, então estou esperando, viu? Mas nós, professores do Raio do Sol, estamos muito felizes por vocês estarem empolgados, porque a gente faz assim com muito esforço aqui, né? A gente está com vergonha, não sabe interagir com a câmera, vocês sabem, né? Que eu não sou nem um pouco exibido. Então, automaticamente, para mim é muito difícil fazer isso daqui, né? Ó, gente, já está trabalhando ali com deboche, mas é verdade, vocês não sabem que eu estou morrendo de vergonha, tá? Então, a gente tem que lembrar que semana passada a gente trabalhou sobre as características gerais da agricultura, né? Então, eu tinha deixado para falar um pouco sobre pecuária agora e também falar sobre algumas características da agropecuária aqui no Brasil, tá? A gente tem, primeiramente, que pensar sobre o que é a agricultura, né? A agricultura ela vai ser uma atividade do setor primário que vai ser responsável pela reprodução de plantas, vai ser responsável pela reprodução de alimentos. A pecuária já vai ser o quê? A criação de animais para dois objetivos, ou para o aproveitamento da carne e da pele, ou para o aproveitamento da, eu vou ter leitura, mas é leiteira, tá, gente? Pecuária leiteira, vou ter leitura aqui, ó, bem novo, tá? Ou para aproveitar leites e ovos, né? Então aqui nós temos a pecuária leiteira, isso aí, gente, né? Então nós temos esses dois objetivos, né, na criação de animais. A gente não fala aqui de domesticação, tá, gente? Domesticação não entra na pecuária, que a gente animais domésticos eles não servem nem para dar leite, nem para dar alimento, né, carne, nem pele, pelo amor de Deus. Então essa pecuária ela pode ser praticada de duas formas, né? Eu botei aqui embaixo extensiva e intensiva. Extensiva é quando o gado ele é criado solto, tá? Quando não existe muito investimento financeiro na criação daqueles animais, certo? Então, consequentemente, isso são animais que a reprodução, a engorda, ela vai ser um pouco mais difícil, porque geralmente eles se alimentam de pastagem, né? Às vezes, inclusive, tem tipos de agriculturas extensivas que não proporcionam ao seu gado vacinação, que é extremamente importante. Até porque, caso a gente coma carne contaminada ou, né, derivados dessa pecuária contaminada, é provável que a gente vá também se contaminar, caso o gado tenha alguma doença. Então, é importante a gente saber a procedência desse alimento. O ideal é que a gente não comesse carne, porque existe fontes de proteínas em outros alimentos, tá? Então a gente não precisaria sacrificar animais, etc, etc, etc. Então, assim, a gente precisa ter a consciência de onde a gente consome e o que a gente consome, né? Porque também tem a questão de muita gente utilizar roupa, bolsas, sapatos de couro, né? E às vezes o animal ele sofre muito nesse processo, tá? Eu tenho aqui, inclusive, não é para uma bolsa de couro de bode, mas eu sei que esse couro que eu utilizei, ele foi a sobra de uma pecuária de corte, porque eu sei a procedência, eu sei a empresa que eu comprei, entendeu? Então, é importante a gente compreender esse processo, para a gente ter um consumo mais consciente até, tá? O Brasil, ele é um dos países que mais exportam carne bovina, né? O Brasil, inclusive, tem uma das melhores carnes do mundo, sobretudo as que são produzidas, vamos dizer assim, lá na região sul, beleza? No entanto, quando a gente fala de gado, gente, a gente está falando
de um conjunto de animais. Não é simplesmente o boi, entendeu? Nós temos boi, porco, cavalo, ovelhas, búfalos, cabras, abelha, a gente tem camarão, a gente tem peixe, que é a piscicultura, a carcinocultura, que é o camarão, certo? Então, é importante você compreender que quando você fala de gado, você precisa especificar qual é o tipo de gado, porque existem variações, beleza? Existe também a chamada pecuária intensiva, que é quando a gente conecta determinados procedimentos mais, vamos dizer, desenvolvidos, com maior número de investimentos, a essa criação. Por exemplo, se eu penso num gado bovino, uma pecuária intensiva do gado bovino, eu criaria esse gado preso. E isso vai aumentar a minha produtividade, porque eu vou ter capacidade de equilibrar a alimentação desse animal e automaticamente vou fazer com que ele engorde mais, né? Ou que ele, sei lá, tenha uma reprodução constante, no caso da vaca que vai produzir leite, tá? E automaticamente, né, vai me dar mais lucro, vai dar lucro mais para a empresa, tá? Geralmente esse tipo de agricultura intensiva ele vai estar em áreas onde tem maior investimento financeiro. Então, na agricultura intensiva eu vou ter a presença de médicos veterinários, eu vou ter a presença de fiscalização, de vacinação, né? Então, quer dizer, na extensiva eu tenho um gado solto, eu tenho um gado sem investimento, né? E outro eu vou ter um gado mais contido, eu vou ter mais investimento em vacinas, eu vou ter mais investimento em engorda, né, uma alimentação direcionada, porque vai haver diferença, o gado que come a pastagem e o gado que come a ração. É claro que a ração ela foi feita para que ele não se saciasse com pouco e automaticamente comesse mais, né? Existe inclusive vários documentários que vocês podem ver, né, na internet, que falam sobre a questão da pecuária, né, sobretudo a pecuária intensiva, o quanto ela pode ser danosa para a saúde do animal. Ah, professor, mas não se mata? É porque é danosa. Mas aí o processo de vida desse animal, às vezes, é muito estressante. Por exemplo, galinhas de granjas, em granjas muito grandes, elas têm a tendência de ficar muito contidas em um local muito pequeno, então elas acabam ficando estressadas. Então algumas granjas elas tiram o bico dessas galinhas para que elas não se machuquem, para que elas não se agridam, entendeu? Então esse tipo de procedimento é algo que é totalmente contra o bem-estar do animal ali, né? Porque ele pode ser utilizado com consciência para a nossa alimentação, mas a gente não precisa abusar disso, né? Então, essa parte aqui tá ok. Então, vamos um pouco sobre a pecuária no Brasil. O Brasil ele tem a maior quantidade de gado bovinos, então ele produz mais carne de boi, tá? O Brasil ele tem ampla campanha de vacinação. Essa campanha ela é gerenciada pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é extremamente importante. Sem a Anvisa, a gente provavelmente já teria tido surtos bem piores do que a gente já teve. Por exemplo, a febre aftosa, a gripe suína, né? Isso tudo, caso não houvesse uma certa fiscalização, uma certa regulação dessa agência nacional, provavelmente a gente teria contraído alguns problemas derivados desses alimentos. Beleza? Então, bora lá. Então, o Brasil tem basicamente essa característica, né? Então, é um país que o desenvolvimento da pecuária bovina ele é grande porque ele é extremamente lucrativo no sentido de exportação.
Então, se a gente tem um gado que ele não é vacinado, é provável que ele não vá passar pelo regulamento internacional, né, de qualidade mesmo do produto, tá, gente? Onde é que está distribuído esses gados e quais são os tipos de gados que estão distribuídos pelo Brasil? Nós temos, claro, né, uma criação de galináceos, de frango, de galinha, de maneira muito forte para abastecimento das cidades. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, se você for para o Agreste, nós temos uma quantidade de granjas muito forte, né? Não precisa ir chegar no Agreste não, mas se você já for para o finalzinho da Zona da Mata, no sentido de regiões naturais, né? Finalzinho da Zona da Mata, você já vai ver que tem uma grande concentração de granjas, tem uma grande concentração de áreas de criação de animais, né? Sobretudo da galinha, para a produção do ovo, mas também para o consumo da carne, tá? Então é isso. Mas a gente está falando de uma questão mais global, mais geral, mais voltada para a exportação, beleza? Ó, no Centro-Oeste, nós temos grande criação de gado na planície do Pantanal. Aí se a gente vier para cá, para o tipo de pecuária que é feita nesse local, como a planície do Pantanal ela é uma área inundável, né, em determinado período devido às chuvas e ao crescimento de água nos rios, essa planície ela fica totalmente alagada. Então esse gado ele vai migrando de um lugar para outro. Então automaticamente esse gado podemos dizer que é um gado de uma pecuária extensiva, certo? Então no Centro-Oeste a maior concentração é dentro dessa planície do Pantanal, beleza? No Sudeste, nós temos aonde a concentração de gado bovino? Nordeste e Oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no Norte do Espírito Santo. Tá? No Norte, nós temos aí um destaque diferenciado dentro da Ilha de Marajós, né? Que inclusive estudem um pouco da história do povo marajoara, que é interessantíssimo, né? A cerâmica marajoara é uma coisa incrível. Eles têm uma grande criação de búfalos, né? Então isso daqui é um destaque que tem a região norte, não tem em outro lugar do Brasil esse tipo de criação, esse tipo de produção, tá? O Nordeste, ele é caracterizado pela presença de gado bovino e pela presença de gado caprino, que é cabra de bode, certo? Inclusive, né, o meu couro ali é de bode. Tem várias coisas que a gente utiliza aqui no Nordeste em relação a couro, que é ligado à criação do bode. Porque o bode precisa de menos água, a cabra precisa de menos água, entendeu? Então, automaticamente, para a realidade do Nordeste, que tem essas criações no seu interior, ou seja, no sertão, a gente precisa se adaptar. Então existe, claro, empecilhos para a produção, para a criação desses animais, que é a falta de abastecimento de água, beleza? E automaticamente, gente, isso faz com que o Nordeste ele não tenha esse destaque que a gente gostaria em relação à pecuária. Claro que existe uma produção significativa, mas se a gente pensa no nível nacional, a gente deixa muito a desejar. E isso é derivado de ausência de políticas públicas, né? Como a gente sabe, que depois que o centro econômico brasileiro saiu daqui do Nordeste, nunca mais ele teve a capacidade de voltar, tampouco de desenvolver melhores coisas, né? Melhores perfis para a região, tá? Bebam água, viu, pessoal? Se hidratem. Estou morrendo de sede, inclusive. Então, no sul, aí aqui é um destaque, né? O sul é um destaque, é um tipo de pecuária intensiva, se a gente pensa nos bois, né? Boi e vaca. Mas eles basicamente têm um destaque de
quase todos os tipos de animais, assim, de galináceos, de boi, de ovelha, né, para aproveitamento da pele, para produção de tecido, de porco, certo? Então, é importantíssima a região sul no sentido de exportação também, tá? Porque a região sul ela vai ter áreas propícias, áreas de pastos propícios para a criação desses animais, certo? Então é um destaque para a pecuária aqui dentro do nosso país, beleza, gente? E eu trouxe aqui alguns dados sobre a agricultura no nosso Brasil, tá? Primeiramente, a gente tem que entender que módulo rural é toda a área que pode ser produzido, tá? Eu trouxe algumas definições aqui de maneira mais clara, né? Mas a gente pode conversar um pouco sobre o módulo rural num sentido mais literal. É basicamente uma área que pode ser produzido qualquer tipo de alimento, pode ser criado qualquer tipo de animal, né? Respectivo a essa área. Vê, é uma área explorável em que determinadas porções do país, direto ou pessoalmente explorado por um conjunto familiar, proporcionando um rendimento capaz de assegurar a subsistência e o progresso social e econômico. Então, uma área agricultável onde a pessoa ela pode produzir e a partir daí tirar o seu sustento, basicamente isso, né? A empresa rural vai ser uma área onde pelo menos 50% da área vai ser para produção, né? Então, de maneira mais específica, empresa rural, imóvel ou propriedade rural explorada racionalmente, com pelo menos 50% da área agricultável utilizada, certo, gente? Aí nós temos aqui o minifúndio, que aqui é uma característica só da região sul, né? Mas depois eu vou chegar a isso daí. O minifúndio, ele vai ser todo um imóvel com a área explorada inferior ao módulo fixado pela respectiva região. Então, sei lá, se eu tenho um módulo rural de 2 hectares, né? 2 hectares é quanto, gente? Quanto é um hectare? Um hectare é 10 mil metros quadrados. Então, 2 hectares são 20 mil metros quadrados, certo? Então vamos dizer que o módulo rural é porque ele vai variar, gente. O módulo rural ele vai variar de acordo com a região. Então eu posso dizer que um módulo rural na região centro-oeste ou na região norte, porque tem áreas maiores, esse módulo rural ele pode equivaler, sei lá, a 100 hectares, entendeu? Enquanto em regiões que são menores, no caso da região sul, região sudeste, o módulo rural ele pode valer, sei lá, 3 hectares, entendeu? Então, assim, o minifúndio, ele basicamente vai ser uma área menor, parcialmente, muitas vezes, parcialmente explorada, uma área menor que um módulo rural de cada região. Então, se um módulo rural na região sul for 3 hectares, então basicamente um minifúndio é tudo que tiver abaixo de 3 hectares, entendeu? Entendeu? Abaixo de um módulo rural. Então, ele pode dizer assim, que lá na região norte, eu tenho a cada 100 hectares, eu tenho um módulo rural. Então, tudo que for abaixo de 100 hectares pode ser 99, é considerado minifúndio. Capite? Entendeu? Eu acredito que sim. Latifúndio são áreas gigantes concentradas na mão de poucas pessoas. Para ser mais específico, latifúndio é a concentração de terra nas mãos de poucos proprietários rurais, podendo ser classificados por dimensão, né, que é o tamanho, quando é superior a 600 vezes o módulo rural médio de uma região. Lembra do módulo rural aí que eu falei para vocês? Ou latifúndio por exploração. Todo imóvel cuja dimensão
não exceda a que foi admitida, sendo mantida e inexplorada em relação às possibilidades fiscais, econômicas e sociais do meio. Então, tipo, eu tenho latifúndio por dimensão, porque aí é o tamanho, tá, gente? E latifúndio por exploração. Basicamente, isso daqui é especulação. É você... Sabe aquela terrinha que você tem, tá? Que é superior a 600 vezes ao módulo rural básico daquela região. Que você não usa, não faz nada. Basicamente, você tem um latifúndio por exploração, entendeu? Você está esperando ele ficar mais caro, está esperando ele ficar supervalorizado, né? Está tentando guardar para as próximas gerações, entendeu? Então isso daí é algo que nem deveria ser feito, né? É uma coisa que é absurda, já que a gente tem tantas pessoas precisando de terra, necessitando de terra. Uma característica que eu não coloquei aqui da agricultura brasileira é que, infelizmente, a distribuição de terra no Brasil ela é precária. Existe grande concentração de terra. Eu sempre falo em sala de aula, vocês sabem, a desigualdade social no nosso país, sabe quando começou? Começa com o processo de colonização. Sabe por quê? Porque quando eles chegam aqui, pegam vários pedaços de terra, chamados de capitania hereditária, e doam a uma pessoa, gente, ele está concentrando um número gigante de terra na mão de uma única pessoa. Então, isso faz com que todo o resto que trabalhasse para essa pessoa sendo como escravizado ou sendo trabalhador livre, não tivesse possibilidade de ter terra. E isso só vai piorando. 1850 que a gente passa a ter um processo de diminuição da escravidão no Brasil com a lei Eusébio de Queiroz, que impedia o tráfico negreiro para o Brasil. A gente tem nesse mesmo ano a chamada lei de terra. Por quê? Vê que sacanagem. Eles já sabiam que em algum momento ia ter que liberar os escravos. O Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a liberar a escravidão. Então, a pressão dos agricultores era o quê? Se a gente liberar os escravos e eles puderem pegar qualquer terra e começar a cultivar, eles vão conseguir. Por quê? Porque eles sabem produzir, entendeu? Então, começou uma pressão dentro, né, do Império Brasileiro. Naquele momento o Brasil ainda era império, que fez com que houvesse novas leis em relação à apropriação da terra. A partir daquele momento, é só sacanagem com o pobre, é só sacanagem com a população negra, tá? A partir daquele momento, gente, só podia ter terras quem comprasse. Essa terra aqui, ela estava inabitável. Não quero saber, entendeu? Não quero saber. Só tinha terra quem comprasse. Inclusive você poderia tentasse, né, seria despejado. Mas às vezes nem o governo ligava, mas preste atenção. Se eu aqui sou fazendeiro e eu não quero essa concorrência, eu vou e denuncio e acabar com tudo. Vê que sacanagem. É chamada lei de terras, tá, gente? Então, fica atento. Aí, em 1888, que tem a Lei Áurea, né? Os escravos, por fim, são liberados. Qual é o escravo que tinha dinheiro para ter uma terra, minha gente? E o Brasil não fez o trabalho direito. Por quê? Se liberou o escravo para que ele seja livre, então eu tenho que dar condições para que ele continue livre, né? Mas não. O Brasil deixou ao Deus dará. Aí muitos não queriam ficar naquela situação, foram para as cidades. Chegam nas cidades, vão ter que ir para onde? Para áreas que ninguém quer morar. Então começa o processo de favelização.
Aí por isso que você vê hoje, a maioria da população negra, né, mora em bairros precários ou em favelas, ou algo parecido com bairro precário, entendeu? A maioria da população negra até hoje ainda é a maioria da população mais pobre. E ainda tem gente que não concorda com cota. E isso que é complicado também, né? Porque parece que a gente está reproduzindo um pensamento do século retrasado. Não é nem do passado, é do retrasado. Que libertou os escravos e não deu nenhuma compensação por todos os anos de exploração. Né, gente? Então, ó, se liga, e a gente não pode achar que é caridade. Uma cota não é caridade, gente. É uma compensação histórica. É você impulsionar que a população negra ela consiga atingir de maneira mais rápida o que uma pessoa com privilégio branco, né? O privilégio financeiro branco mesmo, né? Não é nem um privilégio do ir e vir, certo? Mas o privilégio financeiro branco tem de maneira mais normal possível, entendeu? Então é isso. Essas ações afirmativas são extremamente importantes. Só assim a gente vai impulsionar e dar possibilidade da maioria da população brasileira crescer. Quando eu falo maioria, eu estou falando de negros e pardos, tá? Porque a gente pode... mas eu sou branco. Não, gente. Se tiver uma descendência, você não é branco. Tá? Você é branco se você Meu tataravô era português, minha tataravó era portuguesa. Meu tataravô era casado... minha avó era casada com um italiano. Pronto. Essa pessoa é branca. A linhagem dela é branca. Mas se tu tivesse... em teu histórico, né, em tua linhagem, sei lá, alguém que foi explorado, escravizado, é provável que a sua linhagem teve muita dificuldade para chegar onde está, certo? A gente tem um privilégio, vocês têm um privilégio de... Eu falo a gente porque eu estudei escola particular também, né? Mas vocês têm o privilégio de estar numa escola particular com uma boa estrutura para vocês. Não é a melhor, né? Porque é claro que a escola está crescendo, mas é uma escola que tem aula todos os dias, vocês não sofrem calor, né? Vocês têm apoio psicológico, então percebe o quão privilegiado vocês são. Então, compreenda que a população que não tem esse privilégio, tá? Ela vai sofrer muito mais para chegar onde vocês vão chegar, entendeu? É isso. Nossa, militei, né? Não, militei. Não, não é para mim, militei. Foi bom. Besteira. Relações de trabalho no campo. Primeiro, arrendamento. O arrendamento é quando você basicamente aluga por dinheiro mesmo, vou arrendar a terra, vou alugar, entendeu? É isso daí que é arrendamento. Então eu chego aqui e vou dizer, nego, ó, eu quero isso daqui. Aí o cara vai dizer, 100 mil por ano. Aí tu beleza. Pronto, é isso arrendamento, tá? Não é bem uma relação de trabalho, né? Aqui, mas é uma relação econômica. O problema é que o arrendamento, a terra nunca vai ser sua, entendeu? Nunca vai ser sua. Você pode até dar um lucro bom, mas provavelmente você não vai conseguir comprar, porque a pessoa não vai querer vender. Como eu falei sobre o latifúndio por exploração. O pessoal segura a terra, gente. Às vezes terras que não são produtivas.